agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o frio. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Olá, tudo bem? Como você está? Como você se sente? Tudo certo? Bom, se você não me conhece ainda, se você não se lembra de mim, eu sou o Marcelo Garcia, eu sou coordenador da Aliança Bíblica lá de Santos, aqui em São Paulo, bem distante de vocês. E é um privilégio que o Vanderlei me deu de estar aqui compartilhando com vocês hoje um pouquinho sobre a palavra de Deus, uma mensagem que talvez ele tenha para transformar algo aí no seu coração, tá bom? O Vanderlei me deu no máximo 30 minutos. 30 minutos, a gente tem um defeito aqui em Santos, a gente fala demais. Então, vou tentar fazer um negócio resumido, se precisar aqui falar rápido, mas aí dá para você colocar no 2x aí, né? Igual no WhatsApp, para passar rapidinho aí e você não ficar com sono aí, não ficar entediado com o que a gente tem para falar hoje. Tá bom? Mas então, sem mais delongas aí, texto que eu queria estudar com vocês, o texto que Deus me mostrou, colocou assim para a gente refletir hoje, está lá em Romanos, capítulo 12, tá bom? Hoje nós vamos estudar aí dos versículos 1 a 8, tá? Romanos 12, de 1 a 8. Mas antes da gente pegar na Bíblia aí, eu queria colocar duas perguntas. Fazer duas perguntas para você. E para você talvez ficar com essas perguntas na sua cabeça e quem sabe no final do nosso tempo aqui conseguir refletir e talvez conseguir responder e sair daqui desafiado, tá bom? Pergunta número 1. Qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu papel na igreja? Por que você está na igreja? O que você faz na igreja? O que você tem que fazer na igreja? Qual é o seu papel? Qual é a sua função? Tá bom? E a pergunta número 2. Como você tem desempenhado esse seu papel na igreja? Tá bom? Qual é o seu papel e como você tem desempenhado esse papel? Tá bom? Mas antes eu gostaria de orar, entregar esse tempo para Deus, para que Deus nos use aqui. Tá bom? Baixa sua cabeça aí na sua casa, onde você estiver. Pai, obrigado por esse tempo aqui, obrigado porque a tecnologia permite essas aproximações e obrigado porque estamos aqui hoje dispostos a aprender mais da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado, nos guardado e peço para que o Senhor tire qualquer distração, qualquer notificação, qualquer voz do inimigo até que venha tapar os nossos ouvidos, mas que seja um tempo de crescimento, um tempo da gente refletir e estar mais próximo daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, queridos? Esse estudo aqui eu preparei para a nossa igreja aqui em Santos e nós usamos aqui a nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Eu acho que não é a linguagem que vocês usam aí, mas vocês vão ter que ceder um pouquinho aqui para mim hoje, tá bom? Então, eu vou ler o texto aqui, eu vou colocar os versículos aqui embaixo também, conforme a gente for estudando aí, mas vamos pela nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o texto inteiro aqui para começar, depois a gente vai passando versículo a versículo, tá? Romanos 12, de 1 ao 8, fala assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo,
eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Esse aqui é um texto que Paulo escreveu e esse texto começa ali, já no versículo 1, com portanto, né? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina. E quando a gente começa a estudar esse texto, a gente precisa entender, portanto, o quê? Né? Quando Paulo fala portanto, a gente tem que ler um pouquinho antes para entender o que esse portanto quer dizer. Né? E se a gente for estudar o versículo 11, a gente com certeza não vai ter tempo aqui, o que Paulo está falando lá é o seguinte, que a salvação é para todos. Paulo está falando ali no versículo 11 que a salvação de Deus através de Jesus é tanto para o judeu como para o não judeu. A salvação é para toda a humanidade. E quando Paulo fala assim aqui, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, é disso que ele está falando. Portanto, pelo fato de todos nós termos acesso à salvação, e essa salvação chegar até nós é causada por misericórdia, é causada por algo que não merecemos. Então Paulo está dando essa introdução. Por causa disso, por causa dessa salvação que a gente não merece, que é dada para todos, e o versículo continua, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. E é muito interessante isso daqui, porque muitas vezes a gente tem uma visão limitada, talvez. Parece que quando a gente recebe a Jesus, a missão está completa. Parece muitas vezes de que quando a gente fala do amor de Deus para alguém, essa pessoa entrega a sua vida para Jesus, a missão está completa. Mas não é isso que Paulo vem falar aqui. Ele está falando que pelo fato da gente ter recebido, pelo fato da igreja, daqueles que creem em Jesus e no seu sacrifício, por esse fato, ele nos orienta, ele nos ordena, ele nos pede para que nos ofereçamos completamente a Deus. Para que a gente ofereça o nosso corpo, fala isso em outras traduções, mas de que forma? De que forma que nós devemos nos oferecer? E o texto continua. Como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Então, por causa do que foi feito, por causa da salvação ter chegado a nós, devemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo. E a gente nunca pensa no sacrifício, né? A gente nunca pensa naquele animal que deveria ser morto quando a gente estuda o Antigo Testamento, né? O que é aquele animal ali? É um sacrifício, ele está ali, né? Mas Paulo aqui fala que nós devemos nos oferecer como esse sacrifício, nós devemos nos sacrificar a Deus. Deus, estamos aqui, faz o que o Senhor quiser com a gente. Porque é um sacrifício vivo, é através da nossa vida, né? Paulo faz essa relação, a gente não precisa morrer, muito pelo contrário, mas
A nossa vida é um sacrifício dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esse dedicado ao seu serviço aqui eu vou pelo santo que a gente lê na NVI aí, um sacrifício santo sem pecados, um sacrifício santo que não puro, né? E agradável a Ele, agradável a Deus. Deus quer que nós nos ofereçamos dessa forma. E ele conclui o versículo falando aí que esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então Paulo começa falando assim, ó, por causa da salvação ter chegado até vocês, não para aí. Agora é a hora de vocês se oferecerem, para se colocar nas mãos de Deus, para ser usado por Deus. Mas de que maneira? Pura, santa e de uma maneira que agrade a Deus. E Paulo continua, e a gente vai aí para o versículo 2, que ele fala assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam, não vivam. Por quê? Porque Deus quer um sacrifício como? Como que é? Santo, sacrifício puro, agradável. E ele está falando aqui, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Por quê? O que isso quer dizer? Como que vivem as pessoas desse mundo? As pessoas desse mundo, elas vivem enxergando esse mundo com os olhos daqui, com uma cosmovisão daqui. Vamos dar alguns exemplos. Quando a gente pensa nos amigos que a gente tem, quando a gente olha uma rede social, um Instagram, ou quando a gente lê alguma notícia, ouve falar nos nossos relacionamentos, o que as pessoas que vivem nesse mundo com a visão de que, sem a visão de Deus, as pessoas estão preocupadas com o quê? Qual é a cosmovisão dessas pessoas? Elas estão preocupadas com o quê? Com carreira, talvez, com riquezas. O objetivo da minha vida é ser rico, com conhecimento, e a universidade não serve para mais nada, a graduação, né? Você precisa ter uma pós, você precisa ter um doc, um pós-doc. Os prazeres, e a gente vê cada vez mais o prazer tomando algo muito grande no coração das pessoas. E o que Paulo está falando aqui é exatamente o contrário. Não viva. Não é esse jeito que vocês devem enxergar o mundo. Vocês não devem correr atrás dos objetivos que o mundo corre. Então, em primeiro lugar, o que Paulo está falando aqui, ó, não viva, abandona, deixa. Deixa tudo isso daí de lado. Por quê? Porque vocês já receberam a salvação. Então esquece esse negócio. Mas o texto continua. Como que o texto continua? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Nós nascemos aqui, nós vivemos aqui nesse mundo, permeados dessa cosmovisão. O que Paulo está falando é o seguinte: não vive do jeito que o mundo dita, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Paulo está falando assim: pega a mente, reprograma ela, muda, tira esses óculos que a gente tem de uma cosmovisão do mundo e coloca os óculos da cosmovisão de Deus e começa a enxergar as coisas com uma mente nova, com uma mente transformada. A nossa mente deve ser mudada, ela vai tender para as coisas desse mundo. Mas o que Paulo está falando aqui é o seguinte: abandona as coisas desse mundo, transforma a sua mente, coloca a sua mente sintonizada com a mente daquele que nos salvou pela sua misericórdia divina. E como resultado, o versículo termina falando aqui: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando a gente tira os olhos do que brilha para o mundo, renova a nossa mente com o que brilha para Deus, nós vamos entender, vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Deus.
tiro a visão deturpada do mundo, coloco uma visão centrada em Deus e assim eu entendo a vontade dele. Só para a gente pegar o fio aqui de novo. Deus nos salva sem merecermos. Como consequência dessa salvação imerecida, eu devo me entregar para Deus como um sacrifício que o agrade. Como que eu vou o agradar? Eu esqueço a minha velha forma de enxergar as coisas, coloco a forma de enxergar as coisas de Deus, e aí eu entendo qual é a vontade dele. Aí eu consigo ser esse sacrifício que o agrada, esse sacrifício santo, esse sacrifício puro que Deus quer que sejamos. Mas o texto continua e parece que Paulo vai para um canto nada a ver aqui. Paulo fala assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo. Então, Paulo chama a autoridade dele aqui. Paulo faz isso muito nas cartas dele. Ele tem essa autoridade de ser apóstolo, ele tinha certeza que ele tinha sido chamado por Deus. Então, ele chama essa autoridade para ele. E o que ele fala? Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Paulo está preparando a gente aqui para o próximo versículo. Paulo está falando assim, ó, eu tenho autoridade vinda de Deus e eu falo para vocês, não fiquem se achando, tá? Vocês foram salvos, vocês têm muitos privilégios, mas não se acha, porque não é por conta de vocês não, tá bom? Por que Paulo está falando isso? E aí a gente vai para os versículos 4 e 5. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estando unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Paulo está falando aqui que todos nós temos parte em um corpo. Paulo está fazendo uma metáfora aqui. Paulo está falando que, assim como em um corpo, e o nosso corpo é perfeito, Deus fez a gente de uma maneira muito perfeita, e o nosso corpo tem muitas partes, né? Nosso corpo tem muitos órgãos, temos pés, mãos, o rim, o estômago, o nariz, o cabelo, e todo o corpo tem tudo isso daí, e cada partezinha do corpo tem uma função diferente. Né? Cada pequena parte do nosso corpo humano tem uma função diferente. O que Paulo está falando aqui é que, como igreja, nós também somos um corpo. Como igreja, nós também temos funções diferentes e precisamos trabalhar para que esse nosso corpo continue unido. Esse talvez seja um dos maiores sacrifícios que a gente precisa fazer. Esse é o sacrifício para Deus nos usar. É aquilo que Deus quer que nós nos ofereçamos como sacrifício. O que Deus pede para a gente? Sacrifício, Marcelo, vai lá e seja a melhor parte do corpo. Eu te capacito e você vai trabalhar para esse corpo. O sacrifício não vai ficar deitadão lá no altar, não, sem fazer nada. A gente tem que ser ativo. Esse sacrifício, essa nossa entrega para Deus, Deus se agrada e pede para que sejamos usados, para que sejamos ativos nesse corpo. O nosso sacrifício a Deus é um sacrifício de ação, que muitas vezes não é fácil. É um sacrifício de que temos que abrir mão das nossas vontades, abrir mão de muita coisa para ser usado por Deus. E o que eu acho mais interessante nesses dois versículos aqui é que Paulo deixa bem claro que todos nós temos função nesse corpo. Não é que, eu não fui chamado para nada, errado. Você foi chamado.
todas as partes do corpo têm funções diferentes, sim. Algumas aparecem mais, outras menos, até por isso que no versículo anterior, no versículo 3, Paulo fala que não é para a gente se achar demais, é para a gente ser humilde na nossa função, mas todos temos uma função no corpo de Cristo. E Paulo continua, e aqui eu coloquei só o 12, o 12a aqui, e Paulo fala, portanto, porque temos função nesse corpo, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. O pé precisa sustentar o corpo. Se o pé não sustentar o corpo não anda. A mão precisa pegar. Se a mão não quiser pegar, de nada serve a mão. O coração precisa bombear o sangue, né? O nosso sistema imunológico precisa combater doenças. As unhas precisam proteger os nossos dedos. Se nós não tivéssemos unhas na ponta dos nossos dedos, a gente ia andar machucado. Então a gente precisa exercer aquilo que fomos chamados. Se Deus nos capacita com dons, nós precisamos exercer os dons que Deus tem nos dado para aquilo que Ele nos chamou. E a partir daqui, Paulo dá o exemplo de alguns dons, e ele fala do dom de anunciar a mensagem, do dom de servir, do dom de ensinar, de animar, de repartir, de ter autoridade. Olha que dons tão diferentes, né? Enquanto a gente tem um dom de autoridade, que ele fala aqui, que quem tem esse dom de ter autoridade, que use com cuidado, ao mesmo tempo que ele fala que quem tem um dom de animar, que anime. Então animemos. Então não tem menos importante, mais importante. Tem aquilo que Deus quer cumprir na nossa vida, como sacrifícios, como pessoas santas, por causa da graça, da misericórdia que Deus nos deu. E é para fazer sem se orgulhar, como diz lá no versículo 4. Então vamos lá, vamos tentar recapitular o negócio aqui. Deus nos dá a misericórdia da salvação. Deus nos quer como sacrifício santo e agradável. Por isso eu preciso abandonar a minha visão de mundo, que eu tinha antes com as lentes do mundo, adquirir uma visão de mundo com as lentes de Deus. Aí eu vou entender aquilo que Deus valoriza. E dessa forma eu vou conseguir, eu estarei pronto para humildemente ser usado por Deus naquilo que Ele me capacita. E rapidinho eu queria colocar algumas aplicações para aqui, para não ficar muito no blá blá blá, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje. A primeira reflexão é se temos sido um sacrifício santo e agradável. Sacrifício santo e agradável é um sacrifício que não tem áreas de pecado ocultas. Não é a pessoa que tem pecados não confessados, né? É diferente de ter um pecado não confessado, de estar lutando contra pecados, né? O sacrifício santo, ele vai passar, a pessoa que se coloca como um sacrifício santo, ela vai lutar contra pecado a vida inteira, mas vai lutar e vai ter vitória, porque Deus nos capacita para vencer. Temos procurado ser esse sacrifício? E note que esse sacrifício é para quê? Para que possamos ser usados por Deus dentro do corpo, dentro da igreja, ajudando uns aos outros. Então, primeira reflexão que temos que fazer hoje aqui é essa. Tenham sido essa oferta, tenham sido esse sacrifício. A segunda reflexão que eu gostaria que a gente tivesse aqui é se eu, como parte do corpo, como parte da igreja, eu tenho colaborado para que esse corpo esteja ajustado, ligado, com saúde.
Você tem vivido e servido seus irmãos em Cristo? Você tem sido bênção para os seus irmãos em Cristo? Acho que esse texto mostra um pouco para a gente que a igreja não é aquele negócio que é como se fosse um cinema, né? A gente vai no cinema para quê? A gente vai no cinema para contemplar, certo? Então, você vai lá, compra sua pipoca, você senta, cinema, você assiste aquele filme e acabou. É um entretenimento. Você está indo para contemplar algo, como você vai para assistir uma orquestra ou você vai ao teatro. Então você está indo para contemplar. É diferente. O que Paulo está falando aqui é que quando a gente pensa na igreja é como se fosse o nosso serviço, o nosso trabalho, que você vai para produzir. A gente chega, bate o cartão, ou chega no ambiente de trabalho, ou a casa é nosso ambiente de trabalho hoje, mas você vai para produzir, você vai para gerar, você vai para fazer algo, não para contemplar algo. A igreja não é lugar da gente contemplar. Quando a gente se envolve com a igreja, a gente tem que perder esse negócio de que o facilitador fala e eu aprendo. Eu vou na celebração ouvir um estudo e eu estou aprendendo. Eu estou indo porque as pessoas estão cantando e eu estou consumindo aquelas músicas, eu estou contemplando. Não. A igreja é lugar de ação. Quando eu vou para a reunião da minha célula, eu estou indo para usar os meus dons e os meus talentos como oferta de Deus. Mesmo que eu não queira, que eu não esteja afim, eu sou oferta. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Quando eu estou indo para a celebração, eu estou indo para ministrar na vida dos outros. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou lá ativo para o reino de Deus, para ser usado por Deus ali onde eu estou. Essa é a adoração que Deus quer de nós. E se a unha da nossa mão, se a unha da nossa mão faz tanta falta, quanto mais, da mesma forma, você vai fazer muito falta para a igreja, para o corpo de Cristo, se você não estiver desempenhando aquela função que Deus te chamou e te capacitou. A igreja precisa fazer diferença hoje e somos nós somos a igreja. Né? Quando a gente vê essa sociedade toda com medo de Covid, quando a gente vê tanta bagunça política e brigas, e pessoas desestabilizadas com medo, ou pessoas nem aí, mas pessoas iradas, qual é o papel da igreja? Qual é o papel do corpo? É ser diferença, é ser ativo, é nós darmos o tom. Nós sabemos que Deus está sentado no trono, governando o mundo exatamente conforme Ele quer. Nós temos uma esperança de que essa barraca aqui, nosso corpo, vai ficar e nós vamos ganhar uma casa eterna lá no céu. De que os sofrimentos que a gente passa aqui não tem nada a ver com aquilo que vamos receber na glória de Deus. Por isso que aqui, nossa função, por causa da grande misericórdia divina, é sermos uma oferta que agrade a Deus, uma oferta pura e ativa. Nós e cada parte da igreja que deve chegar e deve fazer diferença entre nós, nosso corpo, dentro da igreja, mas também para aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. Eu não sei se você se lembra das duas perguntas que eu fiz no começo. Qual é o meu papel na igreja? Onde Deus quer te usar na igreja? Se você não sabe responder essa pergunta muito rápida, ore, pergunte para Deus. Tente entender de Deus onde Deus quer te usar. É para animar os outros, é para ensinar os outros, é para ter misericórdia dos outros, é para servir, é para repartir os seus bens. Tente entender isso, mas saiba que você tem sim um papel dentro da igreja.
Quando a gente recebe a salvação, já vem no pacote. Já vem no pacote alguns dons que a gente precisa exercer dentro da igreja. E se você descobriu esse seu papel, se você entende o que você deve fazer, minha segunda pergunta que eu coloquei no começo. Como você tem desempenhado isso? Como você tem feito? O que você tem feito com essa capacidade que Deus te dá? E isso é algo muito forte, porque Deus te capacita. E se você não estar usando isso, se você não está usando essa habilidade, esses dons que Deus tem te dado, você não está fazendo e não está cumprindo aquilo que Deus quer. Minha mensagem hoje, a minha reflexão hoje é uma reflexão ativa, né? É sair do modo cinema e ir para o modo trabalho, é sair da nossa comodidade e ir para a ação. E assim a gente vai ter uma igreja orgânica, uma igreja que Deus vai fazer crescer sem a gente perceber. Cada um cumprindo com aquilo que Deus quer. Essa era a minha mensagem para hoje. Que Deus nos guie, que Deus trabalhe conosco e que possamos avaliar e talvez mudar uma coisinha, um detalhezinho na nossa vida. Já é algo em direção a entender a vontade de Deus. Amém, irmãos? Até mais. Grande abraço. A gente se encontra. Tchau, tchau.